Fala aí pessoal do Mansão Geek, tudo certo? Eu espero que sim. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Demon Slayer. Vou contar a história do homem que foi capaz de derrotar o Muzan, o lendário Hashira do Sol e Orochi. Vamos ao vídeo. Antes de trazermos o conteúdo para vocês, já senta o dedo no like e não se esqueça de se inscrever. Assim como todo personagem de Demon Slayer, Orochi também teria uma história muito triste. Ele nasceu com seu irmão gêmeo, o Kokushibou, que seria no futuro a Lua Superior número 1. Mas isso não vem ao caso no momento, né? Quando os dois nasceram, já era meio que algo meio que suspeito, né? Porque no mundo de Demon Slayer, gêmeos nascerem já é algo pro pai e pra mãe, já que ficarem meio que um pé atrás, né? Porque algum filho seria que renegado em algum momento. E não seria diferente nesse caso. O Orochi, ele nasceu com uma marca, a marca que futuramente a gente descobriria que é a marca de caçador. E por conta dessa marca, o Orochi foi renegado pela sua família e em determinado momento sendo condenado até mesmo à morte. Ele só não foi morto, no caso executado, por conta do amor de sua mãe. A sua mãe a todo momento protegeu seu filho e não permitiu que ele não morresse, né? Não permitiu que ele morresse, no caso, não fosse executado. E qual foi a condição que o pai dele deu para a mãe para que ela cuidasse da criança? Ele não poderia ser o chefe do clã seria o Kokushibou, e não o Orochi. O Orochi seria apenas um monge qualquer e nem seria considerado um membro da família, só apenas pela própria mãe. Só que em determinado momento a gente descobre a seguinte coisa: o Orochi via as coisas de uma forma diferente, segundo ele mesmo, né, dos seus pensamentos, porque o Orochi era apenas uma criança que não falava, não interagia muito, só ficava agarrado ao lado esquerdo de sua mãe, coisa que eu vou explicar mais pra frente. Ele enxergava o mundo de uma forma diferente, ele meio que conseguia prever algumas coisas, alguns passos, coisas assim do tipo, bem estranhas, né, coisa que não é muito normal para uma criança. Em determinado momento, seu irmão entrega uma flauta para ele. Era o primeiro presente que ele tinha ganho na vida dele, com exceção, claro, aos brincos tão famosos do anime que a mãe deu a ele, que no futuro a gente veria o Tanjiro usando direto durante o anime. Após ele receber a flauta do irmão, o irmão disse a seguinte frase: assim que você estiver em perigo, toque a flauta que eu vou até você para ajudá-lo, demonstrando que não tinha só a mãe dele ao lado dele. Seu irmão, apesar de ser distante por conta do pai, também o amava muito. E Orochi vivia isolado dentro da meio que mansão deles, né, do clã do Orochi. Ele vivia isolado de todo mundo e era muito calado. Só que em determinado momento ele estava caminhando e viu seu irmão treinando com um samurai que o pai dele havia mandado treiná-lo para que no futuro ele se tornasse o chefe do clã. O Orochi viu o irmão treinando e perguntou para o irmão: você tem a vontade de um dia ser o maior espadachim do mundo? O irmão ficou muito surpreso porque o Orochi nunca tinha falado nada. E naquele momento o Orochi fez a outra pergunta: eu posso treinar? O irmão, sem problema nenhum, deixou que ele treinasse. Só que assim que ele empunhou a katana pela primeira vez na vida dele, ele derrotou completamente o instrutor dele com um simples golpe e todo mundo ficou sem entender nada. O pai naquele exato momento falou: não, agora o Orochi vai ser o chefe do clã porque ele nasceu com um dom. Mudou totalmente o discurso dele, né? E quem acabou sendo isolado foi o Kokushibou, infelizmente. F total, né? Porque o cara tava treinando para se tornar um chefe da família e no final foi trocado por causa de um lance do irmão. Mas, né? Tem esse problema do irmão ser muito bom em quase tudo. Só que em determinada noite, a mãe infelizmente veio a falecer. E por conta disso, o Orochi ficou totalmente desolado e acabou indo embora do clã e deixando o irmão totalmente sozinho. O irmão, em determinado momento, achou um diário, e nesse diário ele descobriu que o único que sabia da doença da mãe era o Orochi, porque a doença era uma doença que meio que estragava o lado esquerdo inteiro da mulher, e por conta disso o Orochi só abraçava o lado esquerdo da mãe, porque ele sentia a dor da mãe. Após isso, ele vai embora do clã, levando apenas a flauta e os brincos que a sua mãe havia lhe dado. Eu já dei aquela pincelada rápida na triste infância do nosso querido espadachim, hora de eu contar pra vocês como ele se tornou um espadachim. Como eu havia dito pra vocês, anteriormente, após a morte de sua mãe, ele foge do clã dele, né? E durante a sua jornada, ele encontra uma menina
nessa caminhada longa que ele fez. E essa menina havia perdido toda a sua família por conta de uma epidemia que tinha acontecido em sua cidade. Então ela estava sozinha. O Yoroti meio que ficou... meio que quis consolá-la, mas ao mesmo tempo ele criou um sentimento de imediato por ela. Talvez por se identificar com sua solidão interna e com a solidão externa com a da garota, né? Então, após ele encontrá-la, ele pede para que ela o acompanhasse. Ela, sem nada a perder, os dois eram crianças, começaram a caminhar juntos. E 10 anos após isso que eu já narrei para vocês, eles se casam e têm um filho. No momento em que ela ia ter o filho do Yoroti, ele vai atrás de uma parteira, para que não aconteça nada de errado com o filho dela. Só que após ele voltar, cara, ele se dá de cara com uma cena que eu tenho certeza que ele não gostaria de se dar em nenhum momento da vida dele. Ele encontra a filha dele e a esposa dele mortas, totalmente deslaceradas. Ele, de forma inconsolável, fica sem ter o que pensar, sem ter o que falar do que ele tá vendo. Simplesmente entrou em choque. Ficou no estado erótico que a gente conhece, né? Calado, sem expressão. Só que, do nada, aparece um cara que aparenta ser o antecessor do clã Rengoku, né? Ele diz que estava procurando um demônio que fez aquilo com a família dele. E o Yoroti, após isso, ele incorpora na Academia de Caçadores de Demônios, né? E ele acaba ensinando para os Hashiras aquilo que ele já sabia sobre respirações, sobre o mundo transparente, sobre tudo o que ele já sabia, e os Hashiras não. Então, após ele ensinar a respiração do sol, graças a isso, as outras respirações vieram a nascer. E assim veio o pilar da água, o pilar da nuvem, o pilar do trovão, e assim por diante. Em seguida, após ele caçar diversos demônios e trazer o seu irmão para a Academia de Caçadores de Demônios, ele se dá de cara com o Muzan, cara. E é aí que, na minha opinião, é um dos momentos mais épicos do mangá, porque ele simplesmente derrota o Muzan com um golpe. Mas não foi só um golpe qualquer. Ele, em um golpe, usou as 13 respirações do sol de uma vez só, jogando o Muzan pra tudo quanto é lado, cara. Ficou o Muzan espalhado pra tudo quanto é canto. E o Muzan, amedrontado com o monstro que ele tinha acabado de enfrentar, foge e fica escondido por um bom tempo do Yoroti, porque se ele encontra o Yoroti de novo, ele ia apanhar de novo. Após isso, sobre o Muzan ter sumido, né, ter desaparecido um pouco, o Yoroti passou o tempo da vida dele normal, né, treinando os outros espadachins. Quando ele fez 80 anos, o irmão dele, o Kokushibon, tinha se tornado um demônio. Se tornou a Lua Superior 1 para tentar derrotar o irmão. E num ato de covardia, ele ataca o seu irmão que estava envelhecido. Só que mesmo assim, ele não morreu com o ataque da Lua Superior e ainda retribuiu o ataque. E o próprio Lua Superior disse que se Yoroti estivesse no auge, apenas um golpe seria suficiente para matá-lo. Após esse confronto com seu irmão, Yoroti infelizmente veio a morrer por conta de fatores naturais, né? Porque naquela época não tinha muitos recursos medicinais. Então ele viveu até os 80 anos, mas nunca morreu por conta de uma batalha. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e, obviamente, seguir a gente nas redes sociais. No mais do mesmo, pessoal, esse foi o vídeo e até a próxima. Fui!